Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui, o convite do Conselho Regional de Lisboa. Eu claramente não mereço estar neste painel, aqui estas ilustres pessoas que aqui estão ao meu lado, portanto vou fazer o melhor, principalmente quando estamos a falar de discutir impostos sobre o arrendamento a uma sexta-feira à tarde com este tempo maravilhoso que está lá fora. Portanto, vou tentar não ser muito maçadora, porque toda a gente acha que impostos é a coisa mais infernal do mundo. Sim, é infernal quando temos que os pagar, é pior ainda quando temos que os discutir e, infelizmente, a discussão acontece muitas vezes, mesmo em temas que nós até achamos que são mais ou menos lineares, como é o tema do arrendamento e que o imposto que está subjacente, ou os impostos que estão subjacentes, são relativamente simples e fáceis de apurar e de estabelecer. As discussões, infelizmente, são imensas, mas vamos por partes. Começando aqui no início, que é onde nós começamos sempre, vamos pensar na celebração de um contrato de arrendamento. Primeira coisa que temos que fazer é perceber quantos senhorios temos, quantos arrendatários temos. Porquê? Porque é que isto tem implicação? Porque, como sabemos hoje, temos que registar o contrato, a partir do momento em que ele é celebrado, temos que registar o contrato no portal reservado da área das finanças de cada um de nós, neste caso do senhorio. O senhorio vai ter que registar o início do contrato e tem que indicar quem é o arrendatário, qual é o imóvel e, a partir daí, começa a atividade normal do arrendamento. Se for um senhorio, é uma questão simples. O senhorio vai à sua área reservada, faz a comunicação do início do contrato, está o assunto resolvido. Se for mais do que um senhorio, aí tem que proceder a um passo prévio, que é ir às finanças e pedir a autorização para... tem que declarar que o senhorio é mais do que um, tem que declarar todos, pelo que tem que haver acordo entre os senhorios em questão para decidir qual é aquele que vai comunicar, para não haver duas comunicações e depois é um inferno para as tirar. Relevância também daí. Hoje, como sabemos, temos que emitir recibos eletrónicos, recibos de renda eletrónicos. Esses recibos são emitidos pelo senhorio. Qual deles? Não sabemos. Temos que definir qual é. Serão os dois titulares daquele contrato de arrendamento, serão os dois titulares do rendimento que daí vier resultante do arrendamento. Portanto, os dois terão que ser tributados pelo rendimento na sua cota-parte. Os dois têm que emitir recibos. À partida, das duas, uma. Ou são os dois que emitem os correspondentes recibos, cada um relativamente à sua parte, ou um emite o recibo em nome do outro, estando para tal devidamente autorizado. Onde é que esta questão se coloca muitas vezes? É quando temos, por exemplo, num prédio, às vezes há ou a casa da porteira, ou uma área comum que possa ser utilizada para energia, publicidade, hoje é uma coisa muito vulgar, e é o próprio condomínio, na pessoa do administrador de condomínio, que vai tratar de todo o procedimento. Mas o condomínio não é um sujeito passivo para efeitos de imposto, quando recebe aquelas rendas, e, na verdade, é cada um dos proprietários de cada fração autónoma daquele prédio que vai receber o rendimento e tem que ser declarado como se fosse um arrendamento normal realizado por aquela pessoa. Se nós tivermos hoje em dia, como temos muitos então em Lisboa, condomínios com 50 ou 60 apartamentos, se nós tivermos 60 pessoas a fazer recibos de arrendamento de uma parte comum, não ia correr bem. Então o que acontece é que há uma deliberação do condomínio, o administrador do condomínio tem que ir às finanças com essa deliberação e assume a posição de emissor dos recibos por cada um dos respectivos proprietários das frações autónomas daquele prédio. Isto só para a celebração. E ainda não acabamos. Porque não nos podemos esquecer também, e elemento fundamental até para aceder a todos estes mecanismos de contencioso, designadamente, se for o caso, no balcão do arrendamento, o contrato tem que ser registado também para efeitos de imposto, porque é devido imposto do selo, quando é celebrado o contrato de arrendamento, hoje a taxa de 10% sobre o valor de cada renda mensal. Ou seja, vamos supor que temos um contrato de arrendamento em que a renda mensal definida é de 1.000 euros, temos que é devido imposto do selo de 10% sobre esse valor da renda, portanto, no caso, os 100 euros.
Como é que é devido esse imposto? É autoliquidado, já não é preciso hoje ir com o papelinho, com o contrato, nós antes fazíamos sempre os contratos em triplicado, um para cada parte, mais um para o Serviço de Finanças, hoje já não é preciso porque há esta comunicação eletrónica, aliás nada na nossa vida hoje que tenha a ver com impostos é feito sem ser com comunicação eletrónica, a nossa vida está toda espelhada no ecrã à nossa frente, toda a gente sabe aquilo que nós fazemos. Exceções a esta necessidade de o fazer por via eletrónica. Como em tudo, e que tem é panágio neste regime do arrendamento, também aqui nós temos, por força, e fixem a portaria 98A/2015, de 31 de março, que permite que os senhorios que tenham, no ano anterior ao início do arrendamento, uma renda anual inferior a cerca de 840 euros, não têm que fazer esta comunicação, estão dispensados de comunicar online. Os senhorios com mais de 65 anos estão também dispensados desta comunicação do contrato de arrendamento online, podem fazê-lo pessoalmente no Serviço de Finanças. Não esquecer, então, que com a mera celebração do contrato de arrendamento, nós já estamos a iniciar a nossa relação com a administração tributária e que tem efeitos práticos muito relevantes quando nós pensamos no que são as consequências, por exemplo, de um incumprimento do contrato por parte do arrendatário, e que queiramos resolver e retirar de lá o arrendatário, temos que ter este comprovativo do registro do contrato nas finanças. Sem isso, não podemos aceder a este mecanismo, o que nos traz toda uma quantidade de problemas relativamente a contratos que nunca foram registados, mas esse é outro filme de terror do qual eu me abstenho nesta parte dos impostos. Uma vez que o meu colega, que iria estar presente também nesta conferência, não está presente, eu vou tentar também ter aqui algo, nós tínhamos dividido aqui a nossa apresentação, mas vou tentar incluir também alguma parte inicial. Todos nós hoje, inicial naquilo que seria a dele, todos nós hoje ouvimos falar da especulação imobiliária, da inexistência de casas para arrendar, da dificuldade que é encontrar uma casa para a nossa habitação própria e permanente quando é uma questão de arrendamento e da inexistência de parque habitacional para arrendamento. Não nos podemos esquecer que, primeiro, eu tenho que ter a casa para arrendar. Vamos imaginar que eu quero ser senhoria. Eu primeiro tenho que ter uma casa. Como é que eu vou ter a casa? Primeiro tenho que a comprar à partida para ter título válido para o arrendamento. Quando eu vou comprar a casa, tenho que, já sabemos, pagar um imposto, que é o IMT, quando faço a aquisição. Depende do valor, mas à partida vamos fixar aqui a taxa de 6,5% de IMT, mais imposto do selo, de 0,8%. Nessa aquisição. Essa aquisição que é feita com o IMT, com o imposto do selo, a partir daquele IMT está feito, não posso fazer mais nada com ele, não posso deduzir, não posso fazer nada com este imposto, tenho que considerá-lo como um custo. No entanto, nesta tentativa de alguma forma, promover a reabilitação do parque habitacional que existe, e dois, procurar, de alguma forma, contribuir para que haja casas para arrendar, procuram-se alguns benefícios fiscais, procura-se a constituição de alguns benefícios fiscais na compra dos imóveis que sejam reabilitados com o fim de os arrendar. Posso-vos dizer que não é um processo particularmente fácil, porque primeiro tenho que adquirir, depois é que tenho que fazer uma reabilitação, tenho que entrar no processo camarário para a reabilitação, tenho que iniciar as obras no prazo de 3 anos, ninguém me livra de pagar o IMT inicial. Com a sorte, depois de conseguidas as obras e demonstrado que estou numa área de reabilitação urbana, consigo eventualmente ter o IMT de volta. Com sorte, posso-vos dizer que na quantidade de projetos que tenho trabalhado nesta área ainda não conseguimos nenhum. É mesmo muito difícil porque, primeiro, não é um benefício que esteja em vigor há muito tempo, segundo, há imensas dificuldades no que é a interpretação da reabilitação e da ação de reabilitação, mesmo isso traz muitas dificuldades interpretativas, tanto na lei fiscal como no próprio regime da reabilitação urbana. O próprio conceito de atividade de reabilitação traz muitas dificuldades na parte fiscal, mas há de haver decisões favoráveis um dia, espero eu que sou uma otimista.
Continuando, já adquiri a casa, vou arrendar, celebrei o meu contrato de arrendamento, já o comuniquei às finanças. Agora está na hora de receber as rendas. Prática normal, no dia em que eu assino o contrato, já recebo pelo menos a primeira renda e a caução. Logo, dúvida existencial. Caução, o que é que eu faço com ela? Tenho que emitir um recibo de caução? Há retenção na fonte, na caução? Isto é, na verdade, um rendimento que eu vou receber ou não? A doutrina diverge naturalmente. A administração tributária, essa não diverge muito, porque normalmente é sempre contrária àquilo que nós pretendemos, porque quando nós pensamos numa caução, nós pensamos em algo que está ali para garantir o bom cumprimento do contrato. Dúvida. E que deve ser muito bem espelhada num contrato de arrendamento. A caução está ali para servir para quê? Para garantir que, fim do arrendamento, se o arrendatário tiver causado algum tipo de dano ao imóvel, eu tenho dinheiro do meu lado, enquanto senhorio, para arranjar aquilo que foi estragado, se não for recuperado, ou 2, serve também para garantir o pagamento das rendas, em falta, se elas existirem. E aí começa a divergência. Entende-se que, se servir também para pagamento de rendas, muitas vezes a prática habitual diz que nós usamos o mês da caução, estou a dizer um mês, hoje em dia já não é um mês, são muito mais, mas o mês da caução usamos para pagamento da renda do último mês do contrato, e aí não há dúvida que a administração tributária vai dizer que é um rendimento que eu recebo imediatamente e, portanto, tenho que o declarar e entra no conjunto do meu rendimento naquele momento. Como tal, se for o caso, e já vamos ver mais à frente, estará sujeito à retenção na fonte. Se o contrato, pelo contrário, disser que, de facto, é uma indemnização, se não for feita a recuperação do imóvel no fim do contrato, ou para garantir algum dano, ou o que seja, ou seja, a minha expectativa enquanto senhorio não é utilizar aquele dinheiro, se tudo correr bem, eu chego ao fim e devolvo, eu, na verdade, tenho ali uma coisa que está depositada e na qual eu não vou mexer. É como o IVA, quando nós passamos os nossos recibos verdes enquanto trabalhadores independentes, se tudo correr bem, metemos de parte e só mexemos para o entregar ao Estado. Aqui é a mesma coisa. Se ele ficar ali paradinho para eu não lhe mexer, e a minha intenção é devolvê-lo no final do contrato, então eu não estou perante um rendimento, porque na verdade tenho ali uma coisa que não lhe estou a mexer, mas eu não é dinheiro meu, quase que se pode dizer nestes moldes, e, portanto, não é considerado rendimento e não estará sujeito à retenção na fonte, e o nosso recibo diz, pura e simplesmente, caução, e é o valor entregue por inteiro. É claro que isto até parece uma questão relativamente simples, depende do que for a redação do contrato, mas, como nós sabemos, com a administração tributária, a discussão é 100% dos casos, se assim acontecer, e por via das dúvidas, a maior parte das pessoas emite o recibo como se fosse rendimento, faz retenção na fonte, tudo normal, como se fosse o pagamento de uma renda. Eu discordo em absoluto, porque normalmente nós devolvemos sempre o dinheiro da caução e, mais uma vez digo, se não estiver previsto, que ele serve para garantir o pagamento de rendas. Nessa situação, não vejo como é que pode ser considerado um rendimento uma coisa que é uma mera garantia. Mas a administração tributária normalmente assim o entende e nós muitas vezes, para precaver dificuldades futuras, utiliza-se o recibo com a retenção na fonte normal. Visto o tema da caução, vamos à primeira renda. E quem diz a primeira depois diz as subsequentes. Como é que é tratado este rendimento e quais são as regras, o que é que eu tenho que ter em atenção enquanto senhorio, o que é que eu tenho que ter em atenção quando faço a emissão do recibo? Primeiro, tenho que ter atenção que tipo de senhorio é que eu sou. Sou uma pessoa singular? Sou uma pessoa coletiva? Sou uma pessoa residente em Portugal ou sou uma pessoa não residente em Portugal para efeitos fiscais? Logo aí tenho a primeira destrinça que tem que ser feita. Segundo, quem é o arrendatário? É um arrendatário pessoa singular? É um arrendatário pessoa coletiva? É um arrendatário residente em Portugal ou é um arrendatário não residente em Portugal? Todas estas linhas têm que ser bem analisadas para perceber como é que vai ser feito o recibo da renda.
quem diz recibo para pessoa singular, diz fatura para pessoa coletiva, porque as pessoas coletivas não emitem os recibos pelo portal das finanças como uma pessoa singular normal. Então vamos ao caso paradigmático. Tenho uma pessoa singular, residente em Portugal, que vai ser senhoria num contrato de arrendamento e que arrenda a sua casa, o seu imóvel, a uma pessoa singular também, residente em Portugal. O que é que deverá ter aquele recibo? Ora bem, não poderia ficar por aqui, naturalmente tem que haver mais uma destrinça. Esta pessoa singular a quem eu vou arrendar o imóvel é uma pessoa que vai utilizar o imóvel para a sua habitação própria e permanente, ou é alguém que é um empresário em nome individual e que está a arrendar o imóvel, mesmo que seja para a sua habitação própria e permanente, mas que poderá ter ali alguma atividade também, não lhe vou chamar a indústria doméstica, que é para não causar aqui mais dificuldades, mas que poderá também trabalhar ali em casa. Se for um empresário em nome individual, já não vamos ter as regras normais aplicáveis da pessoa singular que vai viver ali numa casa para a sua vida de habitação própria e permanente. Mas vamos voltar ao caso paradigmático. Pessoa singular senhorio, residente em Portugal, pessoa singular arrendatário, residente em Portugal. Recibo é muito simples. Recibo de renda, não há retenções na fonte, não há nada a fazer, vamos dizer que a renda são 1000 euros, o recibo é de 1000 euros e não há mais nada a dizer, a não ser o senhorio recebe 1000 euros e passa um recibo enquanto tal. Senhorio, pessoa singular e arrendatário, pessoa coletiva, mais uma vez, relembro que estamos residentes em Portugal. Então aqui, sendo uma pessoa coletiva, vamos ao exemplo paradigmático que é uma sociedade, essa sociedade, quando paga a renda ao senhorio, aí já vai ter uma especificidade. Tem que fazer uma retenção na fonte do valor que vai pagar de renda. Essa retenção corresponde a 25%, ou seja, quando o arrendatário vai pagar a renda, faz a transferência, vamos dizer que é por transferência bancária, faz a transferência para o senhorio, faz a transferência de 1000 euros menos a retenção na fonte de 25%. Portanto, no nosso caso, vai transferir 750 euros. Os outros 250 ficam, como o nome diz, retidos na esfera da sociedade arrendatária, que terá que os entregar ao Estado até ao dia 20 do mês seguinte em que é feita a retenção. No fundo, está ali a ser um cobrador imediato de imposto que o Estado, em vez de receber no ano seguinte, ou computar no ano seguinte, já tem ali um adiantamento. Todos nós sabemos que de uma forma ou de outra, conhecemos bem o mecanismo da retenção na fonte. Aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, quando é uma pessoa coletiva, ou também pode ser a pessoa singular, empresário em nome individual, desde que seja uma entidade que tenha contabilidade organizada, então tem que fazer uma retenção na fonte de 25% e entregar esse valor ao Estado até ao dia 20 do mês seguinte. Isto resulta das normas do Código do IRS, naturalmente, mas esta em concreto resulta do artigo 101, número 1, a linha E do Código do IRS. Há, no entanto, a possibilidade de haver esta dispensa de retenção na fonte. São muito poucos casos, na verdade é só um. E mesmo assim raramente é aplicável. Porquê? Porque se atém simplesmente ao facto do senhorio prever que vai receber menos de 10 mil euros em rendas nesse ano. Se nós estivermos a falar de uma renda de 1000 euros, já não é aplicável. Mas se for uma renda mais baixa e o senhorio previr que vai receber menos de 10 mil euros, então há essa dispensa de retenção na fonte. E o recibo tem que o indicar. Portanto, nós quando fazemos os recibozinhos, temos lá sempre o campo da retenção na fonte, sobre o que é que incide o IRS, ou se há alguma dispensa, e isso tem que ser preenchido especificamente no recibo. Eu estava aqui a pensar, o portal das finanças tem mesmo essa indicação, no campozinho diz mesmo dispensa 101, número 1 ali, 101B, se não estou em erro, do código do IRS, vem lá essa indicação. Portanto, cobrimos aqui a pessoa singular arrendatária, residente em Portugal, e cobrimos a pessoa coletiva, residente em Portugal. Agora, como nós sabemos, nós estamos com um boom turístico muito grande e há muitos estrangeiros que vêm
viver para Portugal, antes disso vêm ver como é que se adaptam e querem primeiro experimentar a vida aqui. E ainda não são residentes, para efeitos fiscais, ainda não são residentes em Portugal. São pessoas singulares, não residentes. Os estrangeiros vêm para cá ver se adaptam, se gostam e encontram uma casa e querem arrendar. O arrendatário estrangeiro tem que ter um número de contribuinte português. Esse é o primeiro passo, porque nós não podemos fazer os contratos de arrendamento sem que o arrendatário tenha um número de contribuinte português. Como é que isso se faz? O arrendatário, pessoa singular não residente, tem que se deslocar a um serviço de finanças qualquer, porque ainda não há área de residência, desloca-se a um serviço de finanças qualquer, leva o seu passaporte ou o seu documento de identificação e um comprovativo de morada. Normalmente os passaportes têm a morada, os passaportes estrangeiros muitas vezes têm a morada. E, portanto, isso serve. Com esse passaporte e com o comprovativo de morada, obtêm um número um número de contribuinte não residente em Portugal. Portanto, é sempre um número não residente. Nesse caso, já podemos fazer o contrato de arrendamento, já podemos celebrar, comunicar, fazer todos os passos que dissemos antes, e o recibo da renda será nos mesmos moldes como se fosse para uma pessoa residente em Portugal. Ou seja, se a renda for a 1.000 euros, continua a transferir os 1.000 euros normais, não há retenção na fonte, porque a razão é a mesma. O mecanismo da retenção na fonte parte do pressuposto que quem faz essa retenção tem contabilidade organizada e, portanto, tem a capacidade de definir e de reter o dinheiro e o entregar ao Estado. Sob pena de não entregando, estar aqui perante um crime de abuso de confiança fiscal menos simpático. Portanto, transfere os 1.000 euros normalmente. Pessoa coletiva, aqui começam as dificuldades. Uma pessoa coletiva não residente, uma empresa estrangeira que precisa de um imóvel para ver se Portugal pode ser um sítio em que quer desenvolver a sua atividade. Se for um mero imóvel, onde aquela sociedade não terá, à partida, grande atividade, até imagino que é para os seus funcionários, representantes, vou dizer ibéricos, virem ver como é que está Portugal, se funciona, se pode ser fazer estudos de mercado, o que seja. À partida, não se diria que aquela entidade estrangeira tem uma atividade em Portugal. O que significa que não seria sujeito passivo de imposto em Portugal, não teria que fazer nada e, portanto, era uma questão simples. Ponto 1. A sociedade não residente tem que ter, também como as pessoas singulares, número de contribuinte português. Aqui já não é no Serviço de Finanças, tem que ir ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas com um documento que comprova a existência jurídica da sociedade no seu país de origem e com os respectivos estatutos, documentos que têm que vir, depois depende, às vezes isto é daquelas coisas, depende do funcionário que vos atenda no Registro Nacional de Pessoas Coletivas, porque umas vezes exigem que venha apostilhado, outras vezes não exigem que venham os documentos apostilhados, por segurança jurídica e para serem válidos em Portugal, na verdade, têm que vir apostilhados. Com esses documentos consegue obter-se um número de contribuinte, um número de pessoa coletiva não residente. Onde é que se coloca a questão? Os recibos têm que ser emitidos pelo senhorio àquela pessoa coletiva. Para o senhorio, à partida, não teria, assim, parece, grande implicação. Recibo normal, os mesmos 1.000 euros, recebe os 1.000 euros da pessoa coletiva não residente. No entanto, para a administração tributária portuguesa, poder-se-á considerar que o simples facto daquela sociedade estrangeira ter um imóvel em Portugal arrendado, seja para o que for, já entra naquilo que se define a existência de um estabelecimento estável em Portugal. Havendo um estabelecimento estável em Portugal, aquela entidade passa a ser sujeito passivo de imposto, no caso de IRC, e, como tal, tem que entregar as respectivas declarações, tem que ter a contabilidade organizada para aquilo que faz em Portugal, porque só está sujeito a imposto quanto àquilo que são os seus rendimentos em Portugal, e então passa a ser uma entidade que tem a obrigação de ter contabilidade organizada e, como tal, estará sujeita a ter que fazer a retenção na fonte da renda que paga ao senhorio. Na prática,
Na prática, a administração tributária portuguesa considera sempre que existe um estabelecimento estável. Porquê? Porque é a forma de ir atrair, atrai uma entidade, mais um sujeito passivo de imposto, e, portanto, como nós precisamos é de gente que pague impostos, seja elas onde for, e vai considerar que há um estabelecimento estável. Depois vai lá na esfera do arrendatário uma trabalheira tremenda para demonstrar que não é, e que, portanto, não tinha nada que fazer retenção na fonte. Para o senhorio, obviamente que é muito difícil ter que ter conhecimento e perceber se a entidade a quem vai arrendar um imóvel cumpre todos estes requisitos e cumpre todas estas... Se é estabelecimento estável, se não é estabelecimento estável, a maioria das pessoas nunca ouviu falar de tal coisa. Portanto, sabe lá o que é isso. Se nós estivermos, na prática, perante uma sociedade estrangeira que tem, de facto, um número de contribuinte português, o imóvel até for afeta a habitação, e não houver mais nada, eu diria que, de forma relativamente segura, pode ser feito sem retenção na fonte o respectivo recibo. Até porque a maioria das pessoas, aquela sociedade, se a única coisa que fez foi arrendar, nem sequer tem um contabilista, nem sequer deu início da atividade, não tem nada. Portanto, é impossível estar a fazer retenções na fonte e entregar ao Estado. Por isso, mais vale a mais do que a menos, porque se formos pedir a uma sociedade estrangeira, que nem sequer tem contabilidade, não tem nada, para fazer uma retenção na fonte, e na verdade o senhorio acaba a receber os 750 euros e não os 1000, depois, em última instância, se aquela sociedade não entregar os 250 euros que teria que entregar da retenção na fonte, vão pedir esses 250 euros ao senhorio. E vão pedir, já não da forma simpática de dê-me cá 250 euros, que é o que está em falta, são 250 euros mais juros, coimas e, eventualmente, a possibilidade, já aqui na estratosfera da hipótese académica, com crimes de abuso de confiança ao barulho. Portanto, mais vale receber os 1000 porque o senhorio é sempre o responsável por pagar o imposto correspondente à renda. E tanto paga, se receber 1000 como se receber 750, mais vale ter do seu lado os 1000 e mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Logo aí temos a dificuldade inicial. Agora isto cobre o nosso senhorio, pessoa singular, residente em Portugal. Senhorio, pessoa coletiva, uma sociedade portuguesa que vai arrendar um imóvel a um terceiro. Se for, a lógica é exatamente a mesma. Se for uma pessoa singular, nacional, a pessoa singular não vai fazer qualquer tipo de retenção na fonte. Porquê? Porque não é um sujeito passivo que tenha contabilidade organizada, portanto, entrega aos 1000 e o que for o imposto a pagar, quem trata dele é a sociedade que recebe. Se for outra pessoa coletiva a pagar a renda, então aí tem que haver retenção na fonte. A sociedade arrendatária paga ao senhorio 750 euros. Porquê? Porque tem que fazer a retenção na fonte, porque é, na mesma lógica, um sujeito passivo que tem contabilidade organizada e, portanto, quando faz os seus pagamentos, tem que fazê-los com retenção na fonte, no caso de 25%.